Então, boa tarde, queridas irmãs, boa tarde, nosso missionário Alex Siqueira. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de Mulheres Cristãs em Missão. E hoje é um dia especial, né? Nós estamos no primeiro dia do mês de junho e pedimos, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo que continue nos abençoando, nos guardando, nos dando livramento, nos dando sabedoria, crescimento espiritual em mais um mês desse ano de 2021. E para iniciarmos a nossa reunião, eu peço que a nossa irmã Maria do Carmo nos leve a Deus em oração, nesse momento de intercessão ao nosso Senhor. Amém. No tempo e da vida, Senhor. Nós te pedimos agora, neste momento, o teu direcionamento na nossa reunião. Abençoe o nosso palestrante, abençoe todas as irmãs presentes, abençoe todas as nossas irmãs da MCM e toda a nossa igreja, Senhor. Abençoa a nossa família, nos dê saúde, Deus. E nós agradecemos também por tudo. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntas, longe, mas juntas, em oração, Senhor. Amém. No nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, eu tenho alguns avisos antes da gente passar a palavra para o nosso missionário. Eu tenho alguns avisos. Esse mês de junho, a nossa MCM, ela sempre tem uma atividade muito especial, que é o Dia de Educação Cristã Missionária, né? Dia 23 de junho é o Dia de Educação Cristã Missionária e também é aniversário da nossa União Feminina. E todo dia 23 de junho, até o dia 23 de junho, nós levantamos uma oferta, né, para enviar para a União Feminina, que será distribuída entre os seminários que a União Feminina sustenta, que é o SEC e o CIEM. Então, a partir de domingo, eu vou estar distribuindo para as irmãs os envelopes para essa oferta específica. A gente não tem um alvo, é uma oferta, né, voluntária. A irmã coloca no coração o valor que deseja doar, né, ofertar para essas instituições, né? E também nós chamamos hoje o nosso missionário Alex porque ele tem um trabalho específico, né, pelo menos na nossa igreja, com crianças, né, que é o PEP. E por que hoje, dia 1º de junho, ele está aqui? Porque amanhã, dia 2 de junho, é Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Crise. E nós temos visto e nós sabemos que as crianças elas precisam, né, de uma visão, de um olhar muito especial, porque são pessoas em formação de caráter, formação cristã, né, são almas, né, que também precisam de salvação e nós não podemos deixar de ampará-las nesse sentido. Então, amanhã nós não vamos ter reunião da MCM, não vamos nos reunir, mas eu peço, né, que todas as irmãs se lembrem em algum momento amanhã de estar orando pelas crianças do mundo inteiro. Então, eu vou colocar aqui um vídeo que eu achei muito interessante a respeito de oração pelas crianças. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Sim. Dando continuidade ao nosso programa de oração do meio-dia, estaremos hoje orando pelas nossas crianças. Jesus estava na Judéia e trouxeram crianças a ele, e ele disse: "Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus
pertence aos que são semelhantes a elas. Eu tenho aprendido muito com as minhas filhas em casa. O coração delas, a simplicidade e a profundidade das suas orações. Mas eu gostaria que todos nós estejamos nesse momento, voltando as nossas orações para as crianças de todo o mundo, para que Deus as abençoe, para que as livre deste mal e que nós tenhamos o coração delas, a simplicidade que elas têm naquilo que elas pensam, naquilo que elas acham dessas questões todas. Vamos orar? Amado Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, interceder pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Ó Deus, por todas as crianças do mundo que estão tão afetadas por tudo isso que tem acontecido. O coração delas muitas vezes tem se entristecido, elas têm se estressado por estarem fechadas, são tão ativas, Pai, precisam tanto de atividades físicas e nesse momento estão reclusas. Mas eu te peço, Senhor, que nós, como igreja do Senhor, possamos estar com os nossos olhos e corações voltados a elas e orando para que o Senhor as abençoe. E que como adultos tenhamos o coração delas, que na simplicidade de suas ações nos ensinam tanto. Ó Deus, esteja conosco, esteja continuando a nos abençoar. Amados, compartilhe esse vídeo para que esse grupo de oração possa crescer cada vez mais. Acesse as nossas redes sociais, realmente pegue o link disso, se inscreva no nosso canal. Isso é tão importante. Oremos e vamos fazer isso crescer cada vez mais. Deus nos abençoe. Amém. Pois é, esse irmão, ele é da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. E ele faz essa chamada especial em favor de orarmos pelas crianças. Então, não vamos nos esquecer, né? Amanhã é um dia específico, Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Crise, mas nós devemos orar sempre. Antes da pandemia, nós estávamos, né, junto com a Elaine, né, que também trabalhava no PEP, visitando as famílias, né, do PEP. Só que, como veio a pandemia, a gente ainda não se sente, né, muito seguro para ficar visitando essas famílias, por causa da faixa etária da nossa MCM, né, que são idades já mais avançadas e, consequentemente, é do grupo de risco. Mas que a gente não deixe de orar por essas crianças e que logo, né, que estejamos em segurança, em maior segurança, possamos voltar a fazer essas atividades, ou que Deus nos inspire, né, a termos outras atitudes, outras iniciativas que possam atingir essas famílias e, principalmente, essas crianças. E agora nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que todas nós conhecemos, que fala sobre o nosso tempo de louvar ao Senhor. Ai. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não? Estão Não, vendo só a minha tela? daquele do culto ainda. Aqui. Agora. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar.
Amém. Hoje e sempre é tempo de louvar a Deus. E eu gostaria que a nossa irmã Miriam fizesse agora uma oração, né, pelo nosso missionário Alex, que logo mais trará a palavra da tarde. Oremos. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, Alex, missionário. Nós vamos orar ao Senhor. Boa tarde. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, participando nesta live do grupo de Mulher Cristã em Missão da nossa igreja. Seja bem-vindo também, tá, Alex? Querido e amado Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos agradecidas esta tarde, agradecidos por estar aqui nesta live com esse grupo de mulheres cristãs, junto com o missionário Alex, onde ele irá compartilhar a experiência dele como missionário, do trabalho que ele tem feito, do que o Senhor colocou em seu coração. Nós somos muito gratas ao Senhor pela vida do Alex, da Anne, da Giovana, que o Senhor venha abençoar a vida desta família, e a nossa família também. E através dele nós possamos ser edificadas e principalmente o nome do Senhor ser glorificado. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nosso missionário Alex, ele vai falar hoje do trabalho com crianças à luz da palavra do Senhor. Então, Alex, você está com a palavra. Então, obrigado, Sara, obrigado, minhas irmãs, pelo convite, poder também ter esse tempo aqui com vocês. Então, fico muito grato a Deus em poder estar compartilhando um pouco a respeito do que Deus tem feito na vida dessas crianças, dessas famílias, também como Ele tem nos abençoado a nossa igreja. Então, também, gratidão a vocês. No início, a Sara compartilhou um pouco de quanto que cada um de vocês estava visitando as famílias, a Miriam relatava comigo um pouco das experiências e a gente fica realmente grato a Deus porque é uma resposta de oração, né? Quando eu me reunia com a Anne, a Mônica, também a Elane, essa era um dos pedidos de orações que nós fazíamos, né? Para que Deus pudesse estar juntando irmãos para estar junto conosco, compartilhando o evangelho com essas famílias. Então, já queria deixar aqui minha palavra de gratidão para vocês. E hoje eu vou estar compartilhando. Eu queria compartilhar uma tela com vocês. Pode ser, Sara? Pedir aqui para compartilhar. Como é que a gente pode fazer? Vou estar compartilhando algumas imagens para estar ilustrando para a gente, também mostrando algumas fotos. Tá bom? Eu vou te colocar como o anfitrião, aí depois tu coloca para mim, tá bom? Tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essas imagens para a gente poder estar falando um pouquinho mais do trabalho. Então, vocês estão vendo a imagem? Estamos. Tá. Falar um pouquinho a respeito da nossa missão. A Provida ela foi fundada aqui por uma missão da Suíça chamada Ação Global. Quando os missionários chegaram aqui, eles implantaram 3 projetos, que foi a Provida, o Pro Ribeirinho e o Pro Sertão. Uma das visões desses missionários que vieram da Suíça era crescer e multiplicar. Então, ao passar dos anos, eles foram trabalhando nesse processo com esses projetos, e esses projetos cresceram e se tornaram em missões. Então, hoje, a Provida, o Pro Sertão e o Pro Ribeirinho, eles estão nesse processo de nacionalização, onde boa parte dessa equipe já são brasileiros, já estão no processo também de voluntários, parcerias com as igrejas, também de sustento. E assim a Provida, ela surgiu aqui, já são 19 anos que a Provida existe aqui no Brasil. Eu lembro a primeira vez que tive contato com a Provida foi aqui na nossa igreja. Esse tempo o irmão Cláudio, o irmão Léo faziam parte aqui, e foi no período que a gente plantou aquele programa de futebol que o Moisés também participou, os irmãos, e foi através da Provida que a gente implantou
aqui o programa que tinha da escolinha de futebol. E assim eu conheci a Provida. E depois, com o passar dos anos, eu entrei no seminário, e lá no seminário, quando chegou no período de estágio, eu fui fazer o estágio na Provida e comecei a realizar o estágio. E durante o processo, os irmãos me chamaram para fazer parte da equipe quanto missionário. Mas essa é um pouquinho da história da Provida. Durante esse tempo, cada um dos irmãos ali na Provida também perceberam, os missionários perceberam uma realidade aqui em Belém. Eu vou mostrar esses missionários perceberam uma realidade em Belém que era muito comum ter muitas crianças morando na rua. Então, há uns 10, 15 anos atrás, o número de crianças que moravam na rua aqui em Belém era muito grande. Eu não sei dizer o motivo, mas hoje mudou um pouco essa realidade. Mas quando eles chegaram aqui e perceberam esse contexto, eles começaram a pensar, né? Os missionários começaram a pensar como... Alex, um momentinho. Oi. Dá para te desligar o microfone de alguém que está com o microfone ligado aí? Está fazendo muito barulho. Aí Tá. a gente não entende quase o que tu fala. Espera aí. Só um minuto, meus irmãos. Tá bom. Tá Então, ótimo. continua. Tá bom. Então, com o passar desse tempo, os missionários eles foram percebendo essa realidade. E quando eles perceberam essa realidade, como mudar isso? Como interromper esse processo? Então, foi aí que começou a se pensar no que fazer, né? Então, esses missionários, ao observar essa realidade, eles pensaram, nós precisamos intervir nesse ciclo dessas crianças que elas vão para a rua e se envolvem com mais amizades, se colocam em ambientes perigosos e assim começam a se envolver na criminalidade, nas drogas e na prostituição. Então, foi criado na Provida 3 departamentos que surgiram ali. Esses 3 departamentos que surgiram ao longo do ano foram esses aqui que eu vou mostrar para vocês. A Prevenção, o Novo Rumo e o Jurunas, que aqui tem o símbolo de uma casa, era o espaço Casalar Sítio Girassol. Então, a prevenção atua justamente nessa parte para prevenir que as crianças estejam nesses ambientes perigosos, prevenir que eles se envolvam na criminalidade, na prostituição, nas drogas. E o Novo Rumo ele já trata com as crianças que já estão envolvidas numa situação de risco. São crianças que já cometeram algum ato infracional, ou são crianças que, por algum motivo, sofreram violação dos seus direitos. Nós tínhamos a nossa Casa Lar, que acolhia as crianças. E com o passar do tempo, como eu disse para vocês, as crianças começaram a não estar mais tanto morando na rua. Um dos motivos que nós notamos foi que o próprio Estado, o governo, ele abriu seus espaços de acolhimento. Então, hoje, nós já temos vários espaços de acolhimento. Então, se vocês não têm em Belém uma placa, né? Por conta da proteção das crianças, não existe uma placa dizendo que é um espaço de acolhimento. Os espaços de acolhimento, eles são casas. Hoje eles são casas. Por que eles são casas? Justamente para proporcionar às crianças também esse ambiente de casa, esse ambiente de lar. Então, quando nós chegamos, são casas alugadas em Belém, onde estão essas crianças. E com o passar do tempo, essas casas aumentaram na região metropolitana e nós não recebemos mais tantas crianças no nosso espaço. Nós tínhamos cerca de 15, 20 crianças no espaço de acolhimento. Nós tínhamos. E com o passar dos anos, esse número foi diminuindo até que chegou um ponto que nós tínhamos
5 crianças, 6 crianças. E assim, a missão entendeu que nós deveríamos mudar a direção da nossa missão. E assim nós mudamos e já atuamos de forma mais intensa agora nos bairros. Foi assim que surgiu o trabalho ali no bairro do Jurunas, próximo ali da Bernardo Saião. Então tem aquela área de porto, tem muitas casas ali. Você tem ali várias casas ainda que algumas são invasões e em algum aglomerado de pessoas ali. Então nós começamos ali a atender aquelas famílias, junto com aquelas crianças, né? Então nós começamos esse processo ali no Jurunas. Enquanto isso também, nós continuamos, então, acompanhando essas crianças nos espaços de acolhimento e diretamente ali no Jurunas. Bom, eu vou começar falando a respeito dos espaços de acolhimento. Então, os espaços de acolhimento é bem interessante também que aqui na nossa igreja a gente já tem a relação também com o espaço de acolhimento, que é aqui pertinho, o Recomeçar, que é para crianças de 6 a 11 anos. Então, os irmãos foram lá, a Miriam, o pastor, a missionária Mariana, também a irmã Joelma, estiveram lá no Natal, no ano passado, nós acompanhamos essas crianças. Então, basicamente, o nosso acompanhamento ele é semanal, nesses espaços de acolhimentos. Nós chegamos ali, cumprimentamos as crianças, temos momentos de conversa, depois temos um momento de contação de histórias e um momento de brincadeiras. Então, um desses processos nos espaços de acolhimento que nós acompanhamos foi o caso de um dos meninos, que ele tinha 5 anos, e nós acompanhamos ele desde quando ele tinha 4 anos no espaço de acolhimento até os seus 6 anos. Então, ele passou por um processo de adoção 3 vezes. Então, o que aconteceu? Ele foi adotado uma vez pela família, e num processo de adaptação aconteceu alguma coisa que a família devolveu. Isso aconteceu com ele 3 vezes. E nós orávamos por ele, até que surgiu uma família lá de Goiás, que nós estávamos acompanhando ele, e no dia que nós estávamos no espaço, essa família de Goiás chegou, nós pudemos conversar com eles, tivemos um tempo ali junto com eles, orientamos, e graças a Deus, até hoje, que a gente sabe a notícia, ele está bem lá com a família. Então, vejam, meus irmãos, nesses espaços a gente trabalha dessa forma, acompanhando as crianças, e nós não temos a permissão de acompanhar eles depois, quando eles voltam para a família. Foi um caso de 3 irmãs que nós acompanhamos, mas por conta da proteção não é possível ter esse acompanhamento depois. Então, tanto para a igreja quanto para a missão, nós temos, então, como objetivo principal aproveitar muito o tempo que estamos ali com aquelas crianças. Com isso, no mês de julho, normalmente nós estamos em parceria com a Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, os irmãos ali da Memorial também, e nós levamos os irmãos para ter um dia de lazer lá com as crianças. Então, tem como se fosse times ali, bem grande com as crianças. Então, mais ou menos é assim que nós trabalhamos nos espaços de acolhimento. Agora eu vou falar rapidinho um pouco. Clédio, tu viu minha chave? Então, rapidinho, eu vou compartilhar com vocês ali no Jurunas, tá bom? Então, o que aconteceu? Nós recebemos uma doação ano passado, em parceria com alguns programas que nós temos, o Banco do Brasil, o Transforma Brasil. Nós recebemos uma doação de cestas básicas e kit para as crianças. E o que é que nós fizemos? Nós compartilhamos com as famílias, igual como fizemos aqui também no PEP. Nós fizemos aqui também, compartilhamos com as famílias. Só que lá no Jurunas, como um dos nossos focos é continuar o acompanhamento lá, nós fizemos uma proposta para as famílias. Cada família que chegava, a gente dizia para eles, olha, meus amigos, pessoas que fazem parte aqui do programa, nós também queremos completar a bênção que vocês estão recebendo, não somente uma bênção aqui física, através desse alimento, mas também uma bênção espiritual.
e a gente queria saber se vocês topariam fazer um estudo bíblico. Aí a gente mostrava para eles como era o estudo bíblico, que era dividido em 4 estudos: o estado do homem, quem é Deus, a resposta de Deus para o pecado e a resposta do homem diante da salvação. Diante disso, nós distribuímos a cesta básica para 50 famílias. Dessas 50 famílias, 37 aceitaram o estudo bíblico. Dessas 37 que aceitaram, nós conseguimos fazer o estudo com 25 famílias. Dessas 25 que conseguimos fazer os estudos, 4 famílias permaneceram. Então, veja como o número vem caindo, né? Mas de todos esses que atendemos, ainda 4 hoje temos contato. Então, semanalmente, nós estamos indo até essas famílias. Uma dessas famílias, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, que foi a Dona Socorro e a sua mãe, a Dona Maria. Compartilhar aqui rapidamente o testemunho dela, está aqui, ó. Vou mostrar aqui a imagem. Essa aqui é a Dona Socorro. Então, esse foi um dos lares que a gente permanece até hoje. Então, ela e a sua mãe nos receberam ali e continuaram o estudo até hoje. Então, cada vez que a gente ia lá, ela ficava muito, muito curiosa a respeito da Bíblia. Muito curiosa, porque ela tinha uma ideia errada a respeito dos cristãos, principalmente a respeito dos cristãos evangélicos. Por conta do contexto ali dos Jurunas, ela entendia que os cristãos evangélicos, eles ali para ela era conhecido como pessoas nos cultos que gritavam. Então ela teve uma experiência muito traumática com relação ao meio evangélico e ela não tinha uma boa referência sobre os evangélicos. Ela pensava que os evangélicos eram pessoas que chegavam em casa gritando, falando alto, e ela tinha uma certa barreira com relação a isso. Só que quando ela nos recebeu, ela percebeu que nós chegávamos ali para ensinar a Bíblia, falar a respeito da Bíblia, e ela ficou encantada com isso. E enquanto nós estávamos indo ali, a mãe dela contou para nós uma história. A história era o seguinte, que certa vez ela estava passeando pela praia, e ela encontrou um pedaço de pedra, e esse pedaço de pedra ela mostrou para nós, era um pedaço de pedra que tinha formato de uma santa. E ela entendeu que, por ela ter encontrado esse pedaço de pedra, ela deveria ser devota a essa santa. Então, quando a gente chegou lá, ela tinha um pôster, ela tinha lá na mesa, na sala, várias imagens. E, no passar do tempo, a gente indo ali visitando, compartilhando com ela a mensagem. A Dona Maria ficou muito doente, ela já era bem idosa, ela tinha 85 anos, e ela ficou doente, foi internada. E nisso que ela foi internada, nós começamos a orar por ela, e depois de algumas semanas a Dona Maria do Socorro compartilhou que ela teve um problema cardíaco e veio a falecer. E durante esse processo a gente ficou assim um pouco angustiado, pensando, será que a Dona Maria ela creu em Jesus? O que será que aconteceu? E passou o tempo do luto, nós fomos lá visitar a Dona Maria do Socorro e ela compartilhou conosco que a sua mãe havia tirado o pôster da santa, havia pego as imagens e jogado fora, e havia declarado que a partir daquele momento ela cria em Jesus. Então nós ficamos assim muito gratos a Deus, porque Deus proporcionou no momento certo para a gente chegar ali e compartilhar a mensagem com essa senhora. Graças a Deus podemos ter essa bênção de Deus, e até hoje nós continuamos o acompanhamento com a Dona Socorro. Ela já tem visitado a igreja de alguns missionários. Desculpa, irmãos, aqui está muito forte. Vou tentar tampar aqui. Então, graças a Deus por isso. Então, vejam, meus irmãos, que esse processo de acompanhamento com as crianças, ele abençoa toda a família. Foi através de uma das crianças da casa dela que nós chegamos na família, e essas crianças continuam sendo abençoadas, mas também as suas famílias. E vejam o que uma das mensagens que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, eu vejo quanto que Deus ele nos abençoa para fazermos boas obras com essas crianças, compartilhando aquilo que temos, bênçãos físicas, materiais, e tendo essa oportunidade de também compartilhar a boa palavra de Deus. Ali, também vou mostrar só mais uma última imagem aqui para a gente não se prolongar. Ali no Guamá,
tá aqui. Essa aqui são crianças ali no bairro do Guamá. Então, hoje nós temos esse grande desafio, que ainda é o bairro do Guamá, por conta de não termos ainda uma igreja parceira que esteja ativamente ali enviando voluntários, ou até mesmo um espaço. Hoje, esse espaço que vocês estão vendo é o espaço onde acontece o clubinho. Então, ele acontece na rua, ali numa vila, e por conta disso, uma das famílias, um dos pais das crianças se sensibilizou e durante um tempo, hoje, nós já temos uma casa, ele cedeu para nós o espaço de uma casa. Então, hoje nós temos esse espaço aqui dessa casa, vou mostrar aqui para vocês, que foi cedido por um dos pais das crianças. Então, hoje nós estamos nos reunindo ali nesse espaço, ele deu para nós permissão para ficarmos ali por 7 meses. Então, nós estamos ali no Guamá, acompanhando essas crianças durante esse período. Então, são crianças que, nesse período da tarde, antes de acontecer o clube, normalmente eles estão na rua. Então, nós proporcionamos esse espaço para eles não estarem na rua, mas estarem num ambiente seguro, brincando de forma saudável, sendo protegidos e também tendo espaço para ouvirem a palavra de Deus. Então, nós trabalhamos proporcionando esse espaço para as crianças, semelhante também como acontece com o PEP. Esse acontece dessa forma, né? Entramos nos bairros em parceria com as igrejas. Em alguns bairros não temos ainda parceria com as igrejas, mas naqueles que já temos, já atendemos as crianças e as suas famílias. Estamos semanalmente, né, a cada dia indo nesses bairros conversar com essas crianças e os seus familiares. Então, basicamente, meus irmãos, Deus ele proporciona para nós esses períodos para estarmos investindo na vida dessas crianças. Nós queremos que Deus ele alcance o coração desses pequeninos, como eu creio que cada um de vocês também já tem presenciado isso na nossa igreja e tem compartilhado, investido nessa boa obra. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, minhas irmãs, por estarem se reunindo e por estarem também juntos nesse trabalho de missão, né? Eu lembro muito bem de cada um dos irmãos, desde o período que eu cheguei na igreja e puderam também apoiar no seminário, né? Eu vi a Sara compartilhando no início, de estar orando pelo seminarista, pelas pessoas que vão, e foi assim também comigo, né? Irmãos que me apoiaram para ir para o seminário, oraram por mim, o pastor, os irmãos que investiram também, e hoje esse é um fruto, né? Então vocês podem se alegrar, se hoje eu posso estar nesse trabalho enquanto missionário, é um fruto da oração de vocês, do investimento de vocês enquanto missão. Então continuem crendo, continuem investindo, tanto financeiramente, tanto em oração, como também se envolvendo, né, naquilo que Deus tem chamado vocês. Então fica aqui minha palavra de gratidão realmente para vocês e obrigado por esse tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Podem abrir o áudio, eu vou mudar aqui, deixar a Sara como anfitriã. Então se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer agora. Alex, tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Eu ouvi tu falando duas palavras assim que eu acho que algumas irmãs não conhecem muito bem. É que na nossa igreja nós temos o PEP, mas eu ouvi tu também falando no clubinho. Aí, qual é a diferença entre o PEP e o clubinho? Tá. O clubinho, ele funciona uma única vez durante a semana. Ele é um momento pela tarde. Normalmente ele tem a duração de 2 horas. Nós recebemos... Como é que ele funciona? Ele é esse espaço que nós recebemos as crianças durante 2 horas. Nós estamos com as crianças nesse espaço, proporcionando para elas ali um espaço, um ambiente seguro, onde elas podem brincar juntas e elas podem ouvir também a respeito da Bíblia e ser orientada com princípios bíblicos. Então, nós seguimos uma série de estudos direcionada para o nosso público-alvo, que são crianças em situação de risco. Então, tem toda uma linguagem, uma abordagem para lidar com a situação dela. Já o PEP, ele funciona...
o PEP ele necessita, para funcionar, de parceria com uma igreja local. Então, o PEP, ele é antigamente ele era chamado de um programa, que era um programa pré-escolar. Mas por conta da lei no Brasil, hoje, nós não podemos utilizar esse nome pré-escolar. Então, nós utilizamos o nome princípio do Evangelho. Mas, na prática, ele é um programa pré-escolar, que é para crianças de 4 a 6 anos, ou seja, para crianças antes delas entrarem na escola. Então, ele funciona semanalmente, num período de 3 horas, de 8 às 11, ou pela tarde, de 3 às 6 da tarde. Então, a diferença é que ele funciona todos os dias, de segunda a sexta. As crianças estão vindo e elas aprendem as letras, os números, elas aprendem boas maneiras e elas aprendem a cada dia também uma história bíblica, que são os princípios do Evangelho. A cada dia é contada uma história bíblica para essas crianças. Então, a diferença é a regularidade e também a adição dos ensinos das letras e dos números, eu posso dizer assim. E qual é a faixa etária das crianças para o clubinho? A faixa etária para o clubinho é de 6 a 14 anos. Quais são os esportes que vocês desenvolvem lá no clubinho? Então, nós temos o futebol, o floorball e também nós temos as atividades que são os jogos de mesa. Então, são jogos de mesa que nós temos com as crianças, né? Aí, os jogos de mesa, nós temos vários, desde dama, tem outros também mais complexos, e as atividades de brincadeiras cotidianas, né? Com as crianças que nós temos, de corrida, essas coisas, assim. Nesses jogos, vocês utilizam figuras bíblicas, histórias, como é que eu posso dizer também, fatos bíblicos? Nós temos, durante a atividade, nós temos 2 tipos de brincadeiras. Uma brincadeira que é a mais direcionada. Então, nós fazemos um grande grupo e temos uma brincadeira direcionada. Nessa brincadeira direcionada, a aplicação de um princípio bíblico. Então, depois que nós brincamos, nós fazemos a aplicação de um princípio bíblico, e depois tem um segundo tipo de brincadeira que nós chamamos que é brincadeira livre. Então, as crianças ficam mais à vontade para escolher o tipo de brincadeira que elas querem entre elas, né? Legal. Alex, Excelente. e também assim, a gente está nesse período ainda de pandemia, né? Nós ainda não estamos fazendo todas as nossas atividades de maneira normal. Mas como é que vocês têm realizado o trabalho com tantas restrições como tem havido durante esse período que nós estamos vivendo? Nos espaços de acolhimento, foi permitida a nossa entrada como... não é prioridade, eu esqueci o nome, como atividade essencial. Então, no espaço de acolhimento, o Ministério Público ele entrou em contato com a coordenadora e a coordenadora considerou como atividade essencial. Então, no espaço de acolhimento de 0 a 6 anos, nós continuamos, mas quando houve o último fechamento aqui no estado, aí não foi possível nós continuarmos. Nós começamos as transmissões por videochamadas por um tempo, mas aí depois também, devido à dinâmica dentro do espaço de acolhimento, nós não podemos mais fazer as videochamadas, então nós paramos, e agora no mês de junho já foi liberado a entrada, então nós vamos poder, com a restrição de 4 pessoas, né? Nós temos a restrição, até 4 pessoas podem entrar nos espaços de acolhimento. Já nos bairros, nós continuamos com as medidas de segurança, né? As máscaras, o álcool em gel, o distanciamento. Uhum. Essas 4 pessoas são os professores ou são as crianças? No caso, as 4 pessoas são voluntários e os missionários que podem entrar nos espaços de acolhimento. Que bom. Bom, eu não sei se tem outras irmãs que desejam fazer alguma pergunta. Oi, eu. Pode falar. Ei, Alex, vocês não têm mais o contato com a criança depois dela ser adotada por conta da família? Ou é tipo assim,
é de vocês mesmo. A criança foi adotada, a gente não pode mais ter contato. Ou é alguma coisa que a família fala, não, a gente quer, ou se caso a família aceitasse, vocês continuariam tendo esse contato com a criança? No caso, a psicóloga, quando a gente conversou teve um caso de 3 irmãs que elas já estavam há um bom tempo no abrigo, elas estavam cerca de 4 anos. Então, quando nós percebemos que elas foram adotadas, a psicóloga conversou conosco, falou a respeito da situação, e nós colocamos essa ideia de conhecer a família, poder estar acompanhando, compartilhando a experiência, e ela falou que não é permitido por conta da lei e por conta das regras também de proteção da criança. Então, as famílias elas não veem com bons olhos o contato do Estado com as crianças, por conta eles terem esse receio de que pessoas do Estado ou pessoas que têm contato com o Estado chegando em casa possam tomar a criança, né? Por conta dos traumas que já aconteceram ao longo do ano. Então, por conta disso, não é permitido a gente ter esse contato. Então, o próprio abrigo ele não nos dá um endereço, por conta da lei de proteção à criança. Porque se fosse por nós, a nossa iniciativa seria acompanhar essas crianças, né? Mas não é permitido realmente. Alex, fala um pouquinho do retorno do PEP na Igreja Batista da Pedreira. Nós retornamos agora, hoje foi o primeiro dia, nós estamos retornando esse semestre agora no horário da tarde, nós estamos no horário das 15 horas às 18 horas, nós vamos estar recebendo 10 crianças, são 10 famílias, e a gente está nesse período agora, né, com essas novas restrições, conhecendo as novas famílias. Muitas crianças saíram por conta da idade, né, então nós temos novas crianças, novas famílias nesse período agora. Nós vamos ficar... Esse semestre vai ser o mês de junho e uma semana de julho, né? Então... E, assim, o apoio, né, do próprio grupo NCN, no sentido que sempre tem a parte da história bíblica, que a gente se coloca para ajudar um dia na semana para ir para contar, agora vai ser à tarde, né? O apoio das irmãs que puderem, que tiver disponibilidade também para ajudar, tanto na história bíblica, como também no lanche, essas coisas. Se você dar uma palavra a respeito. Sim. Então, nós temos pessoas, né? Nós temos a Elane e a Anne como responsáveis do programa e o funcionamento, e também temos aqueles que nós chamamos de voluntário ou apoio, são irmãos que têm a disponibilidade para estar um dia, então podem conversar comigo, ou com a Anne, com a Elane, e falar, olha, eu quero participar um dia. Então, nesse dia, você pode participar dando esse apoio, observando, conhecendo, né, se ambientando, sabendo como funciona. E, durante esse processo, a Elane e a Anne vão distribuindo algumas tarefas, né? Uma dessas tarefas que é distribuída é a contação de história. Então, nós temos o período da contação de história e também temos o período de outras atividades. Então, nós tivemos, em alguns anos, alguns irmãos também que compartilharam um momento de nutrição, um momento de alguns irmãos que vieram ensinaram sobre uma profissão. Então, nos nossos programas, nós seguimos algumas temáticas. Então, a primeira temática que nós seguimos é eu e minha identidade. Então, durante essas temáticas, também alguma das irmãs que tem alguma palestra, algum assunto, nós podemos estar fazendo essa adaptação para as crianças também. Eles tiveram um momento aqui que provaram várias frutas, até foi a irmã Gabi que trouxe os alunos lá da UNAMA, eles fizeram essa atividade, nós podemos fazer essa atividade também, com brincadeiras também, se você tem alguma brincadeira, alguma ideia, e também com a contação da história, e também com a ajuda no lanche. Nós temos, hoje, no caso a irmã Ieda, né, minha mãe, ela é responsável pelo lanche, e ela compra o lanche e distribui para algumas irmãs também fazerem o lanche. Então,
A irmã Maria, ela vem, aí ela faz o lanche, ela distribui o lanche para as crianças, depois ela recolhe, também pode estar ajudando com o lanche, ou também fazendo doação. Hoje nós temos material que é fornecido pela igreja, também hoje nós vamos começar, acho que no próximo final de semana, a campanha para doação de brinquedos, né? Como nós já temos essa parte do material que é disponibilizado pela igreja, nós queremos focar nos brinquedos. Então, nós vamos fazer uma campanha de doação de brinquedos, tanto brinquedos que estejam em bom estado, ou quanto os irmãos queiram comprar um brinquedo e doar, ou doar uma quantia, também nós vamos estar recebendo. Obrigada, Alex. Alguma irmã ainda tem o desejo de perguntar, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão? Caso contrário, fica aqui o convite para todas, né? Como o nosso irmão missionário Alex falou, que tem trabalho para todo mundo, né? No PEP. Você pode ir lá para contar uma história, pode ir lá para ajudar a organizar o lanche, para conhecer, né? Para agora, né? Como a gente ficou sabendo agora, a campanha de doação dos brinquedos. O projeto está sempre aberto, o nosso irmão sempre está na igreja para receber qualquer tipo de apoio, né? Então, irmãs, nossas crianças, elas são pessoas muito importantes, não podemos negligenciar as crianças. Elas são o futuro, né? Elas são o futuro do nosso país, elas são o futuro da nossa igreja, elas também são campos para ser semeados, né? Pessoas, almas que também precisam de salvação. Que Deus continue abençoando, Alex, esse trabalho que você desenvolve na nossa igreja e nesses outros espaços de acolhimento, né? Não só aqui, mas todos os missionários que trabalham, né, nesse campo tão diferenciado que é o campo com crianças, o campo infantil, juvenil também, né? Porque vocês também atendem adolescentes. Diga, Miriam. Sim, nós como grupo MCM, nós cremos que nós vamos colocar dentro do nosso planejamento para dar continuidade a esse apoio também às famílias, né? Creio que no próximo semestre, quando as coisas estiverem mais controladas, nós como grupo MCM, dar esse apoio às famílias, como fazíamos, né? De apoiar as famílias do PEP, da igreja, né? Sim. Fica o apoio, né? O apoio individual de cada uma, e nós podemos também ver o nosso apoio em grupo. E nesse momento nós vamos fazer o nosso momento missionário, como nós sempre fazíamos quando estávamos juntas, que era o momento de ofertar. E como nós não estamos ainda nos reunindo presencialmente, nós fazemos um momento de oração pelos missionários. Oramos pelos missionários que a nossa MCM adota, através do programa de adoção missionária, do missionário Euclides e sua esposa Cláudia, e do missionário Benjamin, além dos aniversariantes do dia. Hoje, como é dia 1º de junho, nós temos os missionários que estão fazendo aniversário, o Ibrahim Gomes, Andréia Glória, que atua no Rio Grande do Sul, Fabiana Vieira, da União Feminina Batista do Brasil, Simone Souza, que atua no Rio Grande do Sul, e Ioeldres Charles, que atua no Maranhão. E também nós temos aqui, né, o nosso missionário Alex Siqueira, nós temos a nossa missionária Mariana, a Anne, nós temos a Mônica, nós temos... Quem mais? O João, a Anne. Nós temos muitos missionários. E nós vamos orar agora por esses missionários, e eu peço que a nossa irmã Taissa faça a internet essa está oração. travando, Sara. Oi? Peço que a nossa A irmã internet está Taissa, travando. peço que a nossa irmã Taissa faça essa oração pelos nossos missionários agora, que foram citados, aniversariantes, e também pelo nosso missionário Alex.
Está desligado o teu microfone, Thaisa. Já? Já. Dá para Sim. ouvir? Dá. Sim. Senhor Deus, obrigada por mais uma tarde que o Senhor tem nos proporcionado, principalmente para conhecermos mais da tua obra, Senhor, como o teu trabalho tem acontecido na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças que estão sendo alcançadas, Senhor. Eu também fui fruto de uma criança, eu cresci dentro de uma igreja e eu sei como é importante essa obra na vida da gente. A gente nunca, na verdade, nunca esquece a semente que é Tá tudo plantada. travando. Obrigada, Senhor, porque cada dia mais conhecemos o teu agir por meio da vida dos missionários, por meio da vida dessas pessoas que se proporcionaram fazer tua obra e ir, Senhor, fazer a tua obra, Senhor. Abençoe a vida de cada um, abençoe a vida do Alex, abençoe a vida dos outros missionários que tem na igreja, Senhor, cada um em cada área específica que o Senhor chamou. Abençoe, os proteja, Pai, e sempre dê sabedoria para que eles consigam agir da melhor maneira, fazendo a tua obra, Senhor. Porque nós sabemos que é testemunhando, amando, servindo, Senhor, e dizendo que Jesus é o único Deus que existe, Pai. Obrigada novamente, Senhor, e que cada dia mais nós possamos crescer em graça e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, irmãs, não esqueçam, amanhã é dia de oração, Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Crise. Separe um momento do seu dia para estar orando pelas crianças do Brasil e do mundo. E também, a partir do próximo domingo, estarei distribuindo os envelopes para levantarmos a nossa oferta de educação cristã missionária, tá bom? Fiquem todas com Deus e vamos fazer essa oração de encerramento nesse momento, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa reunião e por este culto, Senhor, que prestamos a Ti, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua Amém. presença. Obrigada, meu Deus, por esse Sim. testemunho que foi dado pelo Teu missionário Alex, Senhor. E que possa, Senhor, Tu coloque no Amém. nosso coração, Senhor, fé suficiente, meu Deus, para Senhor, trabalharmos também pelas crianças, Amém. para olharmos por elas, Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, sempre a fazer a Tua obra com, Senhor, excelência, com vontade, meu Amém. Deus, com disposição, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo amor que Tu derramaste por nós, Senhor. Amém. E por isso, Senhor, podemos também compartilhar esse amor com o próximo, meu Deus. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, por este dia, por esta Amém. tarde. Amém. Amém. Fiquem todas com Deus, irmãs. Muito obrigada pela presença de todas e até Amém. quarta-feira e domingo. Tchau. 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 Muito bom.